Vamos nessa, bora. Seja muito bem-vindo. Calma aí. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Paulo Agan e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje sobre a minha vida, né? Como que eu experiencio a vida aqui na matéria, pelo que eu passei, o que eu vivo, o que eu aprendi, o que faz sentido para mim, o que não faz, dentro do meu ponto de vista, dentro da minha percepção, dentro daquilo que sou eu, né? Quem estou eu, pelo menos nesse momento. Já digo de antemão, se alguém aqui, se você me conheceu, é exatamente sobre isso. É no passado. Você me conheceu. Eu já não sou o mesmo que levantou ontem à noite. Que levantou ontem de manhã, melhor dizendo. Eu já não sou esse mesmo Paulo que levantou ontem de manhã. Hoje eu levantei um outro Paulo. Cada dia é um dia. E todo dia é dia de aprender, é dia de crescer, é dia de evoluir. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha história do começo. Eu sou natural aqui de São Paulo, Brasil, a zona sul, periferia de São Paulo. Nasci na Capela do Socorro em 1989, dia 7 de outubro, às 10 e pouquinho da manhã, por aí. Aqueles que gostam de fazer umas certas continhas, descobrir algumas coisas, fiquem à vontade para me conhecer um pouquinho mais a fundo, usando as ferramentas que acharem necessárias. Eu não tenho nada para esconder. Sou uma pessoa que já errou muito e que busca não errar, seguir no amor, seguir na luz e utilizar aquilo que aprendeu para viver o melhor do aqui e agora e construir um mundo melhor, construir um futuro melhor. É isso que eu busco na minha caminhada já há algum tempo. E todo dia é dia para tirar uma casquinha, para poder aprender alguma coisa nova, para poder sanar, para poder diminuir a ignorância. Então, nascido na Capela do Socorro, criado no bairro do Grajaú, região do Grajaú, extremo sul de São Paulo, periferia de São Paulo, de pais divorciados, né, de uma mãe solteira com 3 filhos, guerreira, forte, brava, salve mamãe, que me ensinou muito sobre a vida, sobre o que é viver, sobre as dificuldades, desafios, muita coisa, e que me ajudou ao longo da caminhada, que você vai entender um pouco sobre isso aí, que me deu a vida não só uma, mas 2 vezes. Bom, tive uma infância aqui na periferia comum, né? Naquela época, né? Hoje em dia é um pouquinho diferente, mas naquela época, nos 90, anos 2000, cresci no bairro próximo, de onde eu nasci, né? Cresci no bairro do Jardim Novo Horizonte, também periferia de São Paulo. Cresci com valores, né, que minha mãe ensinou sobre trabalho, honestidade, família, né, valores que estavam muito correlacionados, ligados à religião cristã, né, a religião, o católico, né, o que a gente chama de católico apostólico romano. E na minha infância, tive diversas interações com as crianças do bairro. Eu sempre fui um garoto, uma pessoa curiosa, né? Sempre quis aprender o funcionamento. Eu cresci lendo manuais, então eu era aquele garoto que, quando precisava arrumar um videocassete, para quem já ouviu falar de um videocassete, sabia programar uma gravação, entendia como funcionavam as coisas, lia, era curioso. Mas eu também era uma criança muito introspectiva, eu era muito quietão. Uma das memórias que eu tenho muito fortes na infância é de ficar no fundo da cozinha, sentado numa cadeira quietinho, paradinho, vendo a minha avó lavando louça. Enquanto os meus primos, minhas primas brincavam de médico, sei lá, de super-herói, muitas vezes eu estava lá quietinho. E na escola também. Na escola eu tinha mais uma introspecção, de ficar quietinho no canto, de não interagir muito, não era muito sociável. Isso aí chamou a atenção da minha mãe, né, de alguns educadores e da minha mãe também, porque, né, não era comum. E aí, se não era comum, fui, por
indicação, né? Minha mãe me levou durante a infância a 3 psicólogos, eu passei por 3 psicólogos diferentes na infância. Psicólogos esses que não constataram nenhum problema, né, de retardo, não sei se alguma patologia, né, mental. E aí eu cresci numa família um pouquinho, acho que comum na periferia. Claro que eu só posso falar daquilo que eu vivi, então o comum para mim é o meu ambiente é o que me cerca. Claro que existem diversos outros modelos de família e aí cada um tem a sua, cada um aprende da sua maneira. Eu tive um pai ausente, completamente ausente, já falecido, meu pai, que o pouco de interação que eu tive com ele foi algo bastante desafiador também, que me ensinou muito e que, né, ajudou a formar aí parte de quem eu sou também. Carrego na ancestralidade da minha família, desde negros a europeus, aquela famosa feijoada brasileira, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e cada um carregando aquilo e podendo dar aquilo que possui, aquilo que tem, né? Meu pai, minha mãe, meus tios. Eu tenho bastante história aí que eu vou passar aqui ao longo desse vídeo, para você entender um pouquinho também por onde eu passei, né? Esse vídeo aqui, ele tem como título, então, Depressão e Ansiedade, superando a depressão e ansiedade. E eu não costumo hoje me vitimizar. Eu assumo a responsabilidade pelas escolhas que eu fiz, pelos caminhos que eu trilhei. E claro que o ambiente e as pessoas que te cercam vão influenciar nisso. Afinal de contas, a gente aprende através da observação e a gente reproduz muito daquilo que aprendeu. Então, na minha infância, eu fui esse garoto que gostava de videogame, que entendia um pouquinho do que era computador. Eu tive aqueles computadores que hoje em dia você vê nos museus aí, o Windows 95, um Compaq todo... Hoje em dia, uma calculadora tem muito mais poder de processamento que ele, mas que me fez muitas alegrias, me trouxe também uma proximidade com a tecnologia que eu fui levando ao redor da minha caminhada. Eu experienciei e vivi muita violência na minha vida, né, por ser uma pessoa de periferia, com uma família com pouca instrução. Tanto o meu pai, eu creio que sequer tinha um ensino médio completo, mas chegou a pelo menos cursar o ensino médio. A minha mãe sequer estudou o ensino médio, então ela tinha apenas até a 4ª ou 5ª série, me perdoa mas se eu estiver errando, mas só o fundamental. E então eles eram comerciantes, né? Meu pai era comerciante na minha infância, eles estiveram juntos até os meus 6 anos, a partir daí se divorciaram. A minha mãe é cabeleireira, trabalhava aí de segunda a segunda, desde que eu nasci até poucos anos atrás. Hoje eu tenho 33 anos. E o que eu quero passar aqui, o que eu quero ensinar para vocês, o que eu quero mostrar para vocês, eu vou apenas pontuar algumas passagens da minha vida para mostrar, para fazer um contexto, para poder situar vocês de coisas que eu vivi, que talvez se identifiquem com vocês e que me formaram, me levaram até ser uma pessoa que sofria de depressão, de ansiedade, de paranoia. Fui diagnosticado aí com algumas coisas, tratei, curei, e aí o que eu estou querendo compartilhar com vocês é essa experiência, para quem sabe aí vocês encontrarem um exemplo, um caminho de superação aí também, disso que é o mal, né? Um dos grandes males da nossa época, ainda mais após, né, os acontecimentos recentes. Então, como eu dizia, eu fui uma criança que não se entrosava muito, então nas interações que eu tinha, quando havia algum lugar de destaque, quando eu estava interagindo com as pessoas, eu não tinha muito jeito, não posso dizer, não tinha muita inteligência social, por assim dizer. Então eu me via
tentando me encaixar em situações que muitas vezes não conversavam comigo. Por nascer numa periferia, então cercada de violência, não só dentro de casa, mas também ao redor, vivenciei algumas situações de preconceito, de racismo, de xenofobia, de muita coisa. Era algo que há anos atrás chegava a ser comum e raramente questionado, né? Então, falando um pouquinho sobre meus pais, acho que é necessário entrar nesse assunto antes de eu falar um pouquinho sobre o que eu passei. O meu pai, ele foi educado, ambos, né, meu pai e minha mãe, são pessoas que cresceram no interior de Minas Gerais, de famílias também de pouca instrução, de poucos recursos, nada de classe média, não, pessoas pobres. E o meu pai, ele foi, pelo pouco que eu conheço dele também, da história dele, ele foi educado também através de violência, né? Ele foi, quem quiser pesquisar a fundo sobre o que é uma vida no interior, o que é uma vida fora das grandes capitais, pode buscar aí, se não me engano, tem no YouTube, um documentário chamado Sonho de Criança, ou Sonhos de Criança, alguma coisa assim, que vai mostrar um pouquinho do que é uma criança na roça, que é uma criança que cresce com a mão na enxada. E aí o meu pai foi alguém que levou muito essa programação, esse ensinamento aí de trabalho árduo, cotidiano. E a minha mãe também, tanto o meu pai quanto a minha mãe eram os primeiros filhos, os mais velhos da família. Meu pai, desculpa aí família, eu não tenho muita proximidade com a família do meu pai, então me perdoe se eu estiver equivocado, mas que ele tem ali 8, 10 irmãos, é uma família grande, e ele era o segundo mais velho. Tem uma tia que era mais velha que ele, mas ele era o primeiro homem mais velho, né? Dos filhos homens ele era o mais velho. Acredito eu, se estiver errado, por favor, me corrijam. Como eu falei, eu conheço pouco da história do meu pai, e da família dele também. Como é uma família que permaneceu por Minas Gerais, então não criei uma proximidade com eles. E da parte da minha mãe também. Minha mãe, aí sim, é a primeira filha, né, a mais velha, de um casamento do meu avô e a minha avó. Se casaram, tiveram 2 filhas, a minha avó faleceu, minha avó materna faleceu, então meu avô casou novamente e aí teve mais 6 ou 7 filhos, então família grande também. E aí a minha mãe também era mais velha, e aí para quem é mais velho numa família, né, o primeiro filho, os primeiros filhos, entende aí um pouquinho do que é você chegar primeiro num relacionamento de um casal, num início de uma família, onde os seus pais estão aprendendo a primeira vez que é educar um outro ser humano, que é ter um outro ser humano além dos dois ali presentes. E aí você passa por muitos aprendizados de erros e acertos, né? E eu fui o primeiro, pelo menos da família do qual eu tenho conexão, a nascer em São Paulo, a crescer aqui em São Paulo. Os meus pais vieram para cá, a família da minha mãe também, né, migrou para cá, para São Paulo, e também cresceram na periferia, desenvolveram na periferia, e com pouca instrução, né? E a família do meu pai acabou tomando outros caminhos, acabaram se desenvolvendo, estudaram, tem bastante tio meu que é formado, mas da parte da minha mãe já não é comum isso. A maioria tem pouca instrução, são pessoas negras, né? A família do meu pai, apesar do meu avô ser negro, boa parte da família dele é branca, né? Por proximidade genética da minha avó, que era bem branca, já falecida. E o meu pai não, perdão, a família da minha mãe é uma família negra, um pouquinho mais, um pouco menos instruída, e aí as consequências de você não ter uma boa educação, uma boa formação desde a infância, né, até a vida adulta, trazem aí consigo alguma proximidade, né, porque o oposto da instrução, da educação é a ignorância. Então a ignorância traz aí violência, atrito, conflitos, né, e isso vai reverberando aí nas gerações que vêm seguindo.
Então, eu fui educado num lar, pelo menos nos primeiros anos, de muito conflito. Meu pai e minha mãe eram, né, um casal jovem, é, se descobrindo, se desenvolvendo. Meu pai era uma pessoa que é o padrão aí, o grande comum, né, que a gente tem aí, do marido que trai a esposa, que engana, que mente e tal. Minha mãe é aquela, né, pessoa que trabalha, que pô, tem que cuidar da casa, dos filhos, então ela já vivia meio que uma vida de mãe solteira e acabou optando aí por não ter uma mínima reciprocidade do meu pai, tanto afetivamente quanto em família, na educação, a participação dos filhos. Ela seguiu por um caminho de se divorciar e aí educar os filhos por conta própria, o que também acarretou aí numa pressão, né, não só social, mas também financeira. E aí ela dedicou boa parte da vida dela para trabalhar, para poder gerar uma vida confortável, minimamente confortável, com mais recursos do que ela teria tido na vida dela, na formação dela. Mas aí, para você conhecer minha mãe, é melhor você falar com ela do que comigo. Afinal de contas, eu posso falar só sobre mim. Então, tendo essa base, um pouquinho do que é a minha ancestralidade, do que são os meus pais, de onde eu vim, minha família, eu tive uma educação muito pautada à violência. Então, o diálogo não era algo comum na família. O diálogo era aquele de comando, aquele de não, é assim que faz, não, você está errado. Então, eu aprendia a fazer o certo quando eu estava fazendo errado. Então, quando eu era corrigido do certo ou do errado, daquilo, sei lá, de ter brigado com fulano, de ter tirado nota baixa na escola, hoje eu tenho um gosto pelos livros, pela literatura. Eu leio bastante. Até quando eu não estou lendo um livro propriamente dito, um rótulo, um manual, alguma coisa, até o que eu consumo eu costumo ler. Então eu prefiro conteúdos que estejam na língua original, por mais que eu não fale ela, apesar de ter o inglês e o português. Eu não falo outras línguas, mas eu gosto sim sempre de consumir ali para poder trazer um pouco mais do que a obra quer apresentar, um pouquinho também da praticar a leitura. E aí eu cresci nesse ambiente que, por exemplo, quando eu tirava uma nota baixa na escola, o que a minha mãe tinha como ferramenta, o que ela pôde disponibilizar naquele momento, por exemplo, foi de me forçar ao estudo ao máximo possível. Então, eu me recordo de, por noite, assim, dias, noites inteiras, eu ficar sozinho na cozinha com um livro da escola aberta, lendo às vezes conteúdo que não tinha, sabe, eu não tinha estudado ele ainda, não tinha passado por ele ainda na escola, mas eu já estava assim, já que você vai ficar aí, você vai ler, você vai estudar até fazer, sei lá, terminar tal capítulo. E aí algumas vezes eu cheguei sim a ler, a estudar, até desmaiar sobre o livro de cansaço, isso com uma cinta do lado. Então era eu, uma mesa, a mesa da cozinha, um livro, uma cinta, e aí horas a fio estudando. Quando não era através da violência, através de alguma maneira assim, também aquela que para algumas pessoas um pouco mais velhas aí, talvez até alguns mais jovens, passaram por isso de se ajoelhar no arroz, ficar de joelho em cima do feijão, do milho. Então, como a minha mãe aprendeu e como ela reproduziu, e aí, né, o que ela tinha para oferecer de melhor naquele momento. E do qual eu agradeço também para, né, para poder enxergar o que passou e aí ressignificar muita coisa também. Eu fui um adolescente bastante, como posso dizer, bastante comum, né? Comum, no sentido de como eu tinha em casa um ambiente familiar violento, uma mãe violenta, uma família disruptiva. Então, por exemplo, eu tenho dois irmãos mais novos, eu tenho uma irmã mais nova e um irmão mais novo, o caçula. E aí, pra vocês terem uma ideia, ou até hoje, eu conheço muito pouco do meu irmão, conheço muito pouco. E a minha irmã, eu vim tomar proximidade com ela há pouco tempo, quando foi eu que eu comecei a estudar, a me desenvolver mais espiritualmente. Então, da minha adolescência eu ia muito pra festa, pra show, escapava de casa, ia tomar um goró, ia farrear, ia curtir.
E aí algumas pessoas talvez tenham lembranças de mim dessa época. E foi quando eu comecei, então, a me desenvolver um pouco mais socialmente, né? Trazer um pouco mais de inteligência social para minha vida. E por ter essa bagagem, então, de violência no lar, de violência também ao redor, né? Periferia, né? Então, de estar habituado ao que é violência, né? Hoje em dia, quem consome aí telejornal, quem consome aí esses programas de TV que falam horas a fio sobre violência, sobre criminalidade, sobre isso aquilo, tem uma noção pequena do que é periferia, que também é muito mais que isso, é muito mais rico que isso. Eu vou falar disso, quem sabe, em um outro vídeo. Mas eu passei por algumas situações, por exemplo, que eu vou, pela primeira vez, né? Raras são as pessoas, até minha própria família não conhece esse lado de coisas que eu passei. Eu, por exemplo, por parte da minha mãe, eu cheguei a ouvir muito mais a palavra, a frase, ainda mais, né, quando ela estava chateada, quando eu tinha aprontado alguma coisa, quando estava tirando nota baixa na escola. Eu ouvi muito mais a frase, por que eu tenho obrigação de criar você, do que a palavra a frase eu te amo, né? E aí isso foi coisa que a gente acabou desenvolvendo. Hoje em dia eu tenho uma relação ok com a minha mãe, tranquila. Eu amo muito ela, agradeço muitíssimo, muita coisa que ela fez, e vocês vão entender já já o porquê disso daí. Então, quando eu era violentado, quando eu apanhava, houve casos, por exemplo, né, teve uma situação X, acho que eu tinha brigado com a minha irmã, e aí eu apanhei tanto, eu passava no psicólogo na época, eu apanhei tanto que a família da minha mãe, né, um tio meu me levava ao psicólogo, minha mãe estava trabalhando o tempo todo, chegou a fazer uma reunião, discutir, porque eu estava com cortes na perna, vergões vermelhos, estava todo, né, marcado, violentado. E acho que não lembro mais ou menos a idade, mas eu tinha talvez uns 12, 13 anos. E aí foi quando a família da minha mãe tomou uma postura de mostrar, né, para psicóloga. Eu estava passando na psicóloga e na fono, porque eu tinha uma dificuldade de discernir entre algumas letras, como P e B, D, soava para mim mesma coisa, então eu tinha alguma dificuldade de aprender. E aí, numa das visitas, numa das consultas à psicóloga, o meu tio, ele, nesse dia que eu estava completamente marcado, ele mostrou para a psicóloga, nós tínhamos uma psicóloga de canto, né? Claro que no momento eu não tinha consciência disso, quando era criança não tinha consciência disso. Eu tenho, como eu falei, uns 10, uns 12 anos por aí. E aí, depois, né, um pouco mais velho, eu fui entender o que aconteceu. O meu tio, então, ele evidenciou para a psicóloga, falou, mostrou, pediu, aí a psicóloga se apresentou para mim, falou, olha, falaram o que aconteceu com você e tal, tal, tal. Aí eles tiveram, né, avaliaram meu corpo, viram as marcas e tal, e aí minha família ficou que aquilo era algo comum. E aquele dia minha mãe foi convocada. Aí ao psicólogo, também foi, acho que a última vez que eu fui ao psicólogo, se não a última, uma das últimas. Eles, então, passei com diversos médicos que foram avaliando as marcas do meu corpo e tal, e a mãe foi convocada aí até lá. E aí ela foi, então, instruída que se ocorresse novamente aquele tipo de violência comigo, que seria acionado, então, o juizado de menores, devido aos maus tratos. E toda vez, falando assim, era comum, não tinha uma semana que... a semana que eu não apanhava minha mãe era a semana que eu não tava lá, sei lá, tava visitar minha avó, meus primos, tal, não tava em casa. Então era comum isso na minha formação, na minha infância. E aí, depois dessa situação, diminuiu-se um pouco a violência, né? Acontecia ainda, mas não de maneira tão agressiva, tão violenta. E algo que quase ninguém sabe. Toda vez que eu era, né, que eu apanhava, cintada, aconteceu de tomar cadeirada, de diversas coisas. E aí, toda vez, ainda mais quando eu ouvia essa frase de por que eu tenho que criar você, né? Por que eu tenho que criar? Qual é a sua obrigação? Qual é a minha obrigação de criar você? Eu nunca tinha respondido.
não respondia. Teve uma certa vez que eu respondi, depois eu falo um pouco sobre isso. Lembrando que isso aqui não é um tema, mas é para contextualizar um pouquinho de onde eu fui chegar. Então, passei... Hoje em dia eu falo um pouco mais tranquilamente sobre isso, mas preciso relembrar aqui, trazendo à memória essas situações, para também não faltar com a verdade. Claro que diversas pessoas podem ter pontos de vista diferentes sobre isso, eu estou falando sobre o meu ponto de vista, sobre o que eu passei. Quando acontecia esse tipo de violência, quando eu sofria esse tipo de violência, eu costumava, né, e aí, isso aí, eu não sei dizer exatamente, mas eu vou colocar aí a partir dos 7, 8 anos até uns 15 anos, era uma prática comum. Então eu apanhava, e aí, tipo, claro, depois que apanhou e tal, vai pro quarto, vai deitar e tal. Eu ia até, assim, na madrugada, horas depois, né? Eu ia até a cozinha, pegava a maior faca que tinha, e aí no banheiro, à frente do espelho, eu costumava colocar a faca contra o meu pescoço. Numa tentativa mesmo de tentar tirar a minha vida. Isso, como eu disse, foi algo que era comum. Então, hoje em dia, quando eu encontro pessoas que têm marcas, né, de cortes no pulso, sobre, né, pessoa que se corta e tal, se eu olho para você com carinho é porque pode ter certeza que eu sei o que você passou, o que você está passando. Então, isso era algo que era comum eu fazer. Poucas eram as vezes que eu chegava perto de tentar me cortar mesmo, mas eu sempre colocava e aí, né, aquela questão do impulso, do nosso instinto de sobrevivência, eu caía nos prantos, chorava e aí eu guardava lá a faca, ia deitar, ia dormir. Então isso era lugar comum. Também eu sofri, né, um abuso, violência sexual quando era criança, de outras crianças, né, crianças algumas mais velhas, mais novas, que também, né, aquele negócio, a gente só aplica, a gente só faz aquilo que aprendeu, né? Então aquilo que você sofreu, aquilo que você vai reproduzir em muitos dos casos, não em todos, mas em muitos dos casos. Eu sofri ali uns 5, 6 anos, 5, 6 anos, um abuso sexual de uma criança que, né, mais tarde eu fui saber, né, que era colega de infância, que também sofria abuso dentro de casa do próprio pai. E isso foi uma das coisas que somaram aí, dentre tantas, para o meu quadro de ansiedade, de depressão, de paranoia, de psicose. Eu passei por isso então nessa idade. Eu tive um outro momento que aí foi um momento já um pouco mais de virada de chave, eu tinha um pouco mais de consciência, foi aos 15 anos, num local próximo daqui, que eu estudava, fazia prática de karatê, estudava karatê e auxiliava, né? Minha mãe me obrigava, assim como eu era obrigada a ir até a igreja, me obrigava também a trabalhar num sítio de freios católicos. E aí, já trabalhando lá há algum tempo, proximidade, e geralmente era eu e um dos freis, né, um dos líderes lá do local, eu ajudava, seja limpando, cortando grama, o que fosse necessário fazer, limpando piscina, arrumando lá a quadra, o campo. Sofri um episódio, talvez eu faça um vídeo especificamente sobre isso e tal, não seja necessário detalhes, mas em que, então, diferente da minha infância, que foram outras crianças, na vida adulta, eu sofri, né, um abuso de um adulto, né, não sei quantos anos ele tinha, eu tinha uns 15 anos, e aí, quando a coisa tomou forma na minha cabeça do que estava acontecendo, graças a Deus eu tive o discernimento de sair fora dali e nunca mais pisar lá. E é engraçado porque engraçado não, né?
Eu falo isso hoje, né, tendo superado essas questões com um pouco mais de tranquilidade, mas eu digo que é um pouco complicado porque tendo acontecido na minha infância, eu não, vocês são, sei lá, as pessoas que estão ouvindo isso de mim, sei lá, das quarta, quinta, sei lá. Eu falei com 2 ou 3 pessoas sobre esse da infância, esse da vida adulta. Quando aconteceu, eu cheguei em casa e falei o que aconteceu. E aí com detalhes o que aconteceu. E a reação da minha família, dos meus irmãos, da minha irmã, da minha mãe, acho que meu padrasto, não lembro se ele estava presente esse dia. Mas a reação foi de rir. Eles riram do que aconteceu. E aí isso é um detalhe importante também. A minha mãe teve uma educação, na época, tudo mais, bem machista. Então eu fui educado num ambiente também, além de violento, bem machista. E aí eu não tive esse apoio, esse suporte em casa. E aí, como todo mundo sabe, quando você não tem esse apoio, esse suporte em casa, você começa a encontrar ele em outros lugares. Então, eu tive proximidade com outros, né, próximo também de outras pessoas que eram abusadores, que ofereciam um suporte, um apoio em troca, né, de outras coisas, e aí de maneira distorcida, e graças à fonte, graças aí ao amor do bom Deus, eu fui livrado de muita coisa, de bastante coisa. Mas para ter uma noção, então, de alguns episódios pontuais aí que rolou na minha vida. Então, no final da minha adolescência, eu saí da casa da minha mãe, aos aproximadamente 15 anos, eu fui morar um tempo com meu pai, que foi uma experiência também bastante complicada, aconteceu bastante coisa, até que por pouco tempo depois eu fui morar com os meus avós, com a minha avó e meu avô, e a família deles, até, né, pouco tempo depois também acabar regressando e retornando à minha mãe. E aí com 15 não, eu já trabalhava desde os 14, né? Trabalhava, sei lá, ou ajudando em casa, na construção na casa da minha mãe, com meu avô, ou com meu pai, depois que eu fui morar com ele, e aí tem emprego formal mesmo, ali com os 15, 16 anos. E aí com 16 mesmo eu comecei a trabalhar, comecei a ter meu dinheiro, e aí, né, pouca coisa depois, ali, o finalzinho dos 17, 18, eu conheci uma pessoa, me relacionei com uma mulher que já tinha um pouco mais de experiência, um pouco mais velha que eu, e aí saí de casa, fui morar sozinho, e aí tocar minha vida longe da minha família. Passei por diversas coisas, aprendi bastante, tive alguns relacionamentos por ser uma pessoa que tinha sofrido violência, abuso psicológico, emocional, físico. Então, eu acabei me relacionando com pessoas que também sofreram disso e também, né, tinham traços aí de depressão, de ansiedade. Então, com aproximadamente 20, 21 anos, eu não sabia, mas eu vivia, né, eu era uma pessoa muito estressada, mas eu não tinha noção, porque não tinha instrução, não tinha conhecimento, não tinha tempo. Não, pessoa pobre que, sei lá, acorda 5 da manhã para trabalhar e chega em casa às 8 e tal, e aí no lazer só vai sair um pouco de dentro da própria realidade, fugir um pouquinho, e, né, socializar aí. Então, eu fui alguém que não tinha noção de quem eu era, do que eu estava fazendo, do que eu estava sofrendo, do que estava acontecendo. Apesar de, na minha adolescência, ter buscado, ter estudado, ter lido bastante sobre ocultismo, sobre espiritualidade. Então, eu fui educado, criado na religião católica, fiz a catequese, passei pelo crisma, nunca concluí o crisma. Mas, pra você ter uma ideia, eu cheguei a fazer todo o curso e no dia da formação, sei lá, dormi, acordei tarde, não fui. Engraçado isso até, mas eu nunca concluí. E assim, só fazia isso por pressão da minha mãe. Visitei também a igreja evangélica, algumas vertentes evangélicas durante a minha vida. A primeira, fui uma das pessoas que subiu lá no altar, no palanque lá da igreja, e aí com a mão na cabeça e sai demônio e tal. Porque, poxa, um psicólogo falou que não tem problema, tá tudo certo.
mas né, esse ser humano não é normal. Ficar aí parado no canto, não se mexe, não. O famoso ouvia pensando na morte da bezerra. É, e aí, por conta própria, a minha mãe me colocou, eu estudei um pouquinho, pratiquei Kung Fu, e aí conheci um pouquinho do taoísmo, no Kung Fu, shintoísmo também, budismo. É, e aí comecei a ter um pouquinho de instrução do que era, é, além do famoso acordar, levantar, comer, dormir, copular e etc. E aí foi uma coisa que me ajudou bastante. Só que em um dado momento eu meio que me desliguei da espiritualidade, desses conceitos que eu estava aprendendo, que eu estava desenvolvendo, que eu busquei em outras religiões. É, é engraçado até hoje, né? Eu tenho um pouco de devoção, de prática, de conhecimento sobre as religiões afros, né? Então, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, conheço um pouquinho delas, pratiquei, vivi um pouco sobre elas também. E era algo que minha mãe tinha muito, assim, programado na família, de que, assim, nunca pise no terreiro, isso é coisa de demônio, aquela coisa de preconceito é, religioso, né? E aí, é, não cheguei a me desenvolver espiritualmente, apesar de conhecer um pouquinho, meditação, estudar um pouquinho aqui, colar, ler bastante sobre, praticar alguns pequenos rituais, né? Todo adolescente já mexeu com Ouija, tabuleiro de Ouija, estudei um pouquinho também sobre a Wicca, e aí, né, maçonaria, Ordem Rosa Cruz, várias coisas, que meio que ficaram entorpecidos, ficaram de cantinho quando eu passei a morar sozinho e trabalhar, é, vivendo aí relacionamentos, experienciando aí a vida comum, né, dentro do que a gente tem aí estabelecido. E aí, eu não tinha, nunca tive, não tinha assim, eram poucas coisas que eu tinha assim um grande sonho, o que você quer ser quando crescer e tal, uma coisinha ou outra aqui e tal, que longe de ser algo acessível a alguém que não tem educação formal, que os pais não têm, que a ignorância, a periferia, a falta de recurso financeiro, etc. Longe de ser. Então, o meu primeiro sonho quando eu era criança era de ser piloto de Fórmula 1. Eu era muito fã de Fórmula 1, adorava. Mas tive uma pequena oportunidade de passar perto, de quem sabe ser um mecânico de Fórmula 1, mas uma oportunidade que assim apareceu e sumiu. Bombeiro também era uma coisa que me chamava, vontade de fazer, participar, mas também não cheguei a fazer. E aí fui fazer o que todo jovem de periferia, sem instrução, sem educação, sem uma base educacional aprofundada faz, que é trabalhar, seja no telemarketing, no supermercado, um vendedor, etc. Essas coisas, né, que a gente chama de subemprego. E aí, trabalhando em diversas áreas, conhecendo algumas pessoas, desenvolvendo e tal. Eu tive um colega que é muito fã da área militar, da parte de arma, disso, de aquilo, que trabalhava na profissão de segurança privado. E aí falou, cara, por que você não vai fazer o curso? O curso é pouca duração, pouco investimento, você vai ganhar muito mais dinheiro do que você está ganhando hoje, é um trabalho tranquilo, sossegado. Aí eu falei, pô, bora, vamos lá, vou fazer. E aí, me enfiei numa profissão que não tem nada a ver comigo. Que não tinha nada, assim, pelo menos comigo, do que era com as outras pessoas, com esse meu colega, por exemplo, que me indicou. Por eu ser uma pessoa muito entregue, isso em tudo na minha vida. Seja no estudo, seja no trabalho, seja num relacionamento. Eu sempre fui alguém que, sabe, buscou fazer sempre, tipo, fazer o melhor. Tipo, não tem essa de, vou fazer só aquilo ali. Eu nunca tive isso. Então, pô, vai pra fazer, bora, vamos fazer, vai acontecer e tal. E aí, quando eu me formei, eu deixei, primeiro que é uma profissão que exige muito um padrão estético, né? Por ser uma área que lida com segurança, então tem bastante fundamento militar.
Claro que, né, um segurança privado, de um policial, de um guarda municipal, de um militar em si, não chega a ser a mesma coisa, mas é ali a pontinha do degrau assim das coisas e onde você tem claro, um negócio muito complicado que é um modelo, um padrão com pouca restrição à informação, onde entra um monte de coisas que não fazem sentido, mas que são aplicadas porque tem todo esse sistema de violência, criminalidade e tal, e você é um agente de segurança, então eu era alguém que tinha bastante piercing, tinha o cabelo comprido, sempre curti um rock and roll, sempre gostei, né, desse visual, dessa temática, então vestir de preto, usar bracelete, ter piercing, não sei o que, cabelo comprido, e aí, pô, pra você ter uma ideia, eu fui fazer a inscrição para o curso de segurança privada, eu tava com o cabelo até aqui, assim, chapado, diz assim, coisa de jovem adulto que acabou de sair, né? Saiu fora da família, agora pode fazer o que quer, pô, se viver a própria personalidade, né? Construir uma personalidade, uma aparência. E aí eu lá com piercing, com o cabelo comprido, indo me inscrever na academia de formação de vigilantes, de bombeiros também. E aí a primeira coisa que o cara falou assim, você sabe que você tem que cortar esse cabelo, né? Tipo assim, não atento aos sinais, não entendendo, mas assim, não, vai pagar mais, vai ter grana, é um trampo legal, estável, não sei o quê, naquela época. Então, pá, não aguento mais telemarketing, porque, pô, todo mundo com problema de ansiedade, de depressão, sem suporte, sem dinheiro, sem estrutura nenhuma, um monte de jovens adultos, ou de pessoas assim, claro que não é só isso, né? Mas sendo explorado e, poxa, trabalhando para pagar um goró, para fazer um rolê, para pagar um aluguel e só, entendeu? Então, já não entendo aquilo ali. Falei, pô, vou buscar algo melhor, então vou fazer esse curso. E aí cortei meu cabelo, pum, vesti de coxinha. Engraçado que eu tava num relacionamento na época, eu tava saindo com a pessoa, assim, lá, uma semana. E aí eu tava cabeludo, de piercing, a pessoa, que da hora, não sei o que, curtindo e tal. Aí, pô, na semana seguinte tá eu com o cabelo cortado, que lá no meu perfil tem, um cabelo cortado retinho assim e tal, não sei o que, sem nada, cara lisa. Aí a pessoa, o que tá acontecendo, né? E claro que não deu certo, né? A pessoa me conheceu 8, eu virei 80, de uma semana pra outra. E aí, como eu falei, eu sempre faço as coisas de entrega, de presença, de vamos que vamos. E aí, entrei de cabeça naquela lavagem cerebral, sabe, poxa, porque o agente de segurança, porque a violência, porque não pode visitar tal ambiente, porque tem que fazer isso e aquilo. E aí me deixei levar, vivi aquilo, por ser bastante entregue, assim, na época era uma profissão que não exigia sequer o ensino médio completo. E aí, como eu tinha ensino médio completo, gostava de ler, então eu era um pouco mais instruído que a média da classe que estava se formando. A maioria mal tinha concluído há pouco tempo. Tinha concluído só o fundamental, né? Porque para você ser agente de portaria, essas coisas você não precisa ter o ensino fundamental completo, mas aí naquela época se exigia pelo menos um fundamental completo para ser um vigilante privado. Vigilante de segurança privada. E aí eu acabei me destacando na formação, então na conclusão, no último dia, que é quando você aprende, você realmente dispara, você usa armas, essas paradas, você conclui na última prova, tirei uma das notas altas, eu e um colega, e aí dentro da academia mesmo, uma empresa, na qual eu trabalhei por 8 anos, ela se apresentou e ofereceu uma vaga de emprego para as pessoas que tinham tirado as melhores notas, que é eu e um colega meu. E aí, diferente do que era a área de segurança para esse meu amigo que me indicou a profissão, a minha era um pouco diferente. O primeiro lugar que eu fui trabalhar como agente de segurança, como vigilante privado, foi no Consulado Geral dos Estados Unidos aqui em São Paulo. E é um dos poucos lugares assim que a segurança é levada a risca, a sério, extremo.
Afinal de contas, a cultura toda de um consulado é do país de origem dela. Então, Estados Unidos, vocês imaginam. E nessa época eu já tinha trabalhado um período durante a madrugada, durante a noite, que eu não recomendo para ninguém. Tá? O sono é algo fundamental para você ter uma, uma vida saudável, em vários aspectos. A gente se aprofunda disso aí em um outro vídeo. E aí, eu sofri durante o trabalho também alguns abusos. Tinha um chefe bem... assim, uma pessoa que só estava reproduzindo aquilo que aprendeu. Então, cheguei a trabalhar 60 dias seguidos, das 7 da noite às 7 da manhã. Recebi uma grana legal, foi quando eu mobilei por completo a minha casa, então eu morava sozinho, já tinha me mudado, já tinha passado por alguns relacionamentos, tinha me separado e tal. E aí foi quando eu mobilei minha casa, pude experienciar umas coisinhas fora do que era para mim comum, visitar certos lugares, comer certas coisas, e aí achava ok, então, passar por certos abusos, por certas situações, em troca de um pouco mais de dinheiro, para, né, dentro da minha realidade, da minha concepção do que era mundo, do que eu tinha de formação, era algo maravilhoso. Esse salário, eu falei, nossa, que incrível. Então tudo bem, se esse cara aqui sabe fazer o que ele faz. E aí, na época, isso começou a gerar uma elevação, então eu não tinha passado por psicólogos, claro, mas nunca mais tinha voltado a fazer terapia. Tava passando por um relacionamento bastante conturbado com uma pessoa que também sofria de depressão, de ansiedade, assim, de maneira severa, grave. E aí aquela situação, eu não tenho suporte familiar, não tenho contato com a família, trabalho num ambiente completamente tóxico, abusivo, não por conta do local de trabalho, tá, mas pela gestão que era naquele momento, quem estava coordenando lá e trabalhando lá, pela liderança. E num relacionamento afetivo, que era quando não estava trabalhando, estava num relacionamento afetivo, não tinha mais conexão, nem praticava nenhum tipo de meditação, nenhum tipo de autocuidado. Eu comecei a desenvolver um quadro de estresse bem elevado, que aí começou a acarretar em outras questões do meu corpo, como pressão alta, já a questão de estar dormindo durante dormindo durante o dia e trabalhando à noite, o que acaba com o seu sistema todo, imunológico e várias coisas. Então, estava enfrentando diversos problemas de saúde, de relacionamento, de trabalho, e aí eu tava aquela pessoa, sabe, assim, tava numa época que eu ouvia assim, as músicas mais pegada que tinha, porque o que me deixava tranquilo era o barulho, entendeu? Era heavy metal, eu amo até hoje, tá? Ouço sempre que preciso dar uma descarregada, ponho ali meu heavy metal, sim. Me faz muito bem, mas hoje num conceito muito diferente daquela época. Então é aquela pessoa que, pô, eu trabalhava a 1h30 do meu trabalho, e, tipo, eu passava 12 horas trabalhando, e aí 2 horas de trajeto para ir, 2 para voltar. Às vezes trabalhava na minha folga, porque por legislação você trabalha 12 e folga 36, então você trabalha 12 horas no dia, folga no outro e volta a trabalhar no próximo dia. Mas aí, né, por questão de escala, de pessoal, de etc, e para fazer uma graninha, você trabalha suas folgas, então você passa 2 horas no transporte, porque é 1h30 para ir, mais 30 minutos ali, se preparando para até começar as atividades, para chegar um pouco mais cedo. Trabalha 12 horas durante a noite, volta para casa, mais 1h30, mais meia hora, e cuida da casa, arruma as coisas, tal, para dormir na periferia, com barulho, com isso e aquilo. Então, eu tava assim, por um fio, e não sabia. Então, às vezes chegava, pô, em cima da hora para ir pro trabalho, aquela senhorinha, quem já passou estresse, ou quem tá passando por estresse sabe o que é. Aquela senhorinha, aquela pessoa no meio da calçada, assim, devagar, você tem aquele impulso, aquela vontade de dar
um safanão, a pessoa sai da frente, que eu preciso chegar no meu horário, preciso trabalhar, pelo amor de Deus. E aí, sem trabalhar espiritualidade, fé, nada, cuidado zero. E meditação, o que é meditação? Eu quero dormir, quero descansar. E quando eu tiver, tipo, final de semana eu tiver de folga, eu quero, sei lá, sair com a namorada, tomar uns goró, transar pra caramba, e aí, pum, esquecer que existe um trabalho, uma rotina, conta pra pagar, dinheiro que não sobra, que não sei o quê. E aí, acabei desenvolvendo um quadro bem severo de estresse. E aí, que acarretou, que puxou, ansiedade, depressão, essas coisas. E aí que a gente vem aqui ao foco do vídeo. Perdão aí, mas eu precisava contextualizar vocês um pouquinho de quem que eu, né? Um pouco da minha caminhada, o que me levou até ali. Então, trabalhava num ambiente bem rigoroso, bem estressante. Na época não era obrigatório que todos os guardas, todos os vigilantes que trabalhavam, que eram brasileiros, trabalhavam num ambiente que a minoria era brasileira, a maioria é estadunidense, ou de fora, falava só inglês ou algum outro idioma, mas não falava português. Eu, assim como no curso, eu me destaquei no trabalho e ouvi do meu superior direto, por exemplo, que o superior dele, como coordenador, tinha me concedido uma promoção, mas que por ter menos tempo de casa que outros colegas, por ter menos afinidade com esse superior direto que outro colega, era a opção melhor para ele, tinha dado como opção melhor para poder ser promovido, mas que ainda assim o coordenador tinha escolhido eu para ser promovido. Então, poxa, eu fiquei contente, aquele reconhecimento, aquela coisa, apesar de toda a situação, falei, poxa, vamos que vamos. E aí o coordenador foi mandado embora. Descobri lá um monte de coisa errada que estava acontecendo. E aí foi substituído, então nem eu e nem quem o meu superior direto queria promover foi promovido, foi um terceiro, com a nova coordenação, que tinha uma maior interação com os demais de todo o quadro de trabalho. E aí aconteceu de ele ser promovido, ter algumas questões de relacionamento interpessoal que fugiram, então você imagina que é uma pessoa com pouca instrução, trabalhando num ambiente tóxico e rigoroso, com um revólver na cintura, municiado, né? A qualquer momento ali, se tiver alguma crise, alguma coisa, e não se tem uma prática, uma rotina, uma renovação, uma preocupação sequer com a saúde mental, psicológica de quem está trabalhando nessa área. Pelo menos até quando eu encerrei minhas atividades nisso. Então, esse colega acabou tendo um problema e aí, sem assumir o cargo, sem receber lá os valores, o que era devido, sem estar adequadamente no cargo, eu substituí esse colega. E aí fui gerenciar uma equipe que estava completamente distorcida e tal, e aí trabalhando assim como eu sempre trabalhei, fazendo o meu melhor, tendo presente. Eu era um dos poucos que falavam inglês, e aí estava rolando toda uma movimentação lá no trabalho, de bastante estrangeiro, e aí sempre que necessário, então interagir com quem não falava português, era eu que era encaminhado. Até que certo dia aconteceu, lembrando da situação toda, relacionamento, trabalho, família, tudo aquilo, toda essa confusão, todo esse caos, eu então fui direcionado a lidar com uma situação que ninguém estava conseguindo lidar. As pessoas, o pessoal que ia assumir, né, a troca do plantão, né, então sai quem trabalhou 12 horas, chega quem vai trabalhar as 12 horas e só pode sair quem vai trabalhar as 12 quando chegar o próximo, né? Não se pode deixar ausente os postos de serviço de trabalho. E aquele dia estava tendo o final do jogo do Corinthians. E aí você coloca, né? Quem é que vai chegar no horário de trabalhar se o jogo está nos pênaltis? Então a galera ficou toda lá. Eu fui assumir sozinho lá toda a parte, porque precisava. E aí como não tinha todo mundo nos devidos postos, acabou atrasando lá um projeto, uma reforma que já estava também fora de prazo. E aí começou um encarregado, um engenheiro, o cara, ele estava na razão dele completamente pistola, porque não tinha aberto para eles lá os devidos acessos para ele conseguir começar a pôr a equipe dele para trabalhar e para acontecer isso e aquilo. Então ele já estava bem alterado.
Ele chamou o pessoal da equipe para poder, preciso fazer aqui, preciso mover, vem alguém aqui para resolver. Acabou o jogo do Corinthians, o pessoal veio. E aí aconteceu o episódio que foi o que virou a chavinha para mim, que foi quando eu entendi o que estava acontecendo, foi quando aconteceu tudo. Depois que a equipe chegou, eu fui então encaminhado lá para poder lidar e para poder entender o que precisava resolver. Eu cheguei lá, eu já estava um pouco, né, estressado, porque eu estava fazendo um trabalho de 6 pessoas ao mesmo tempo, enquanto a galera estava, sei lá, assistindo o jogo do Corinthians, se divertindo, o que já você vai ali remoendo umas paradas. Mas até então tudo certo, eu cheguei lá, eu sequer falei. O cara me viu de longe, assim, ele já começou a descarregar. E aí, o que para outra pessoa seria só uma pessoa brava, para mim não, porque eu entendi o que ele tava falando. E o cara começou isso e aquilo e tal, 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 e eu já tava o quê? Parecia a pressão, né? Pressão, estresse, pressão, você vai comprimindo, comprimindo até uma hora que explode, né? E aí você imagina o que é isso com uma pessoa com um revólver na cintura. E aí eu tava ali na situação, ouvindo a pessoa reclamar e falando assim, na razão dele, só que para uma pessoa que não precisaria estar ouvindo aquilo, eu cheguei perto, eu passei muito perto de cometer um dos atos que seria um dos piores atos da minha vida, mas graças a Deus eu tive o discernimento de respirar fundo, pelo menos por um instante. Então, enquanto ele falava, reclamava, que não sei o que vocês estão atrasando, blá 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 blá, que a gente paga, blá 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 blá. Ele, né, descarregando aquele preconceito e tal, brasileiro, que não sei o que, a satisfação inteira de uma vida ali para um ser humano. E enquanto ele falava, e eu, né, tava ali ouvindo, presente, olhando para ele, olhando na bolinha do olho dele, inconscientemente, aquela, né, aquela raiva, aquele sentimento, aquele ódio, aquele negócio todo ali fermentando e maturando e concentrando, instintivamente eu comecei a levar a mão ao meu revólver naquele momento. E por uma graça mesmo, eu agradeço de coração aos céus, ao universo, a Deus, como você quiser chamar, como você quiser chamar, como você quiser dar. Agradeço de coração porque naquele instante, centímetros, assim, já centímetros nada, já estava com a mão no revólver já, apoiado na cintura, quase que destravando né, o coldre ali onde a gente coloca o revólver, né, trava ele e tal, quase que destravando para sacar ele. Eu respirei fundo, foi um momento muito louco, né? Depois eu fui entender o que aconteceu, mas eu respirei fundo. Eu não destravei a arma da minha cintura. Eu simplesmente fui atender o que ele precisava, que era pegar uma chave de acesso lá na portaria X para ele conseguir trabalhar. Eu então tirei a arma do revólver, tirei a mão do revólver, a empunhadura, né, do revólver, onde você pega ele ali, encaixa a mão. Tirei. O cara continuou falando, descarregando. Fui em direção à portaria. Assim, incrível. Parecia que naquele momento ali, né, hoje, entendeu? A clareza espiritual, de mediunidade, de um monte de coisa que eu estudei já e que eu vivi. Tenho certeza absoluta que ali um mentor, algum ser de luz, entendeu? Assumiu o controle ali do meu corpo e que nem um médium incorporado. Eu fui bonitinho enquanto ele fala, continuei andando ele falando. Fui até a portaria, normal, preenchi, fiz todos os protocolos, peguei a chave para ele, entreguei na mão dele. Aí ele, né, viu que eu já tava, né, eu tava sereno, tranquilo e tal, agradeceu e deu minha volta. No que ele saiu, eu tive a minha primeira crise de ansiedade, meu primeiro ataque de pânico, né, que algumas pessoas dizem crise de ansiedade, ataque de pânico. Quem quiser mais detalhes sobre isso, vai procurar um psicólogo, vai estudar psicologia, vai estudar psiquiatria, não é comigo, eu não sou formado em nada disso para poder estar te passando. Mas foi o que foi passado para mim.
E naquele instante, galera, eu comecei a sentir uma falta de ar. Comecei a sentir uma falta de ar, eu não conseguia respirar. Eu não conseguia respirar. Eu travado, não conseguia respirar. O que eu consegui fazer foi ir até um cantinho, até um banco, retirar colete à prova de bala, algema, munição extra, o tonfa, né, que é aquele cacetete lá, o revólver. Tirei tudo, coloquei em cima do banco e comecei a desabar, implodir. Comecei a implodir. Chorar, 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 sem respirar, e aí chegando tudo preto, sem conseguir ver, e passando assim uma das experiências que eu não, assim, não desejo pra ninguém nessa vida. Passando por aquilo e desabando e tal, até que num dado momento quem deveria estar assumindo o papel lá apareceu, foi trabalhar, e aí me encontrou naquele estado, ficou mega preocupado, falou, cara, o que aconteceu? Tá, chorando, assim, não conseguindo ficar em pé, completamente, totalmente abalado, confuso, desnorteado, tonto, assim, um desespero, entrega ao desespero. Naquele momento, graças a Deus, né, tive esse colega que é o que eu ia substituir na promoção, que acabou substituindo eu na promoção, com algum discernimento de gestão de pessoas, com alguma instrução. O cara precisa ir para o hospital, o cara não consegue trabalhar. Enquanto o superior, né, o abusivo, o tóxico que eu citei, falou, não, cara, toma um copo d'água, senta aí, fica aí, tá tudo certo, cara, descansa aí, daqui a pouco ele tá de boa, volta a trabalhar. Cara, assim, coisas que quase ninguém vai entender. Tem gente que, pô, gente formada aqui que tá ouvindo isso aqui, que chegou até aqui, foi, pô, gratidão, deixa o like, compartilha. Mas gente que tem mais grau de instrução, de financeiro, não tem noção do que é isso que eu tô falando. Quem vive a realidade que eu citei aqui, que eu passei, sabe que em muitos lugares isso chega a ser comum. Isso aí, tipo, é segunda-feira pra uma galera. E tudo certo, esse é o mundo que a gente vive. Tô aqui justamente compartilhando esse relato aqui para poder instruir, compartilhar e ver se a gente gera alguma mudança nisso aí, pelo menos na consciência. E aí, graças a Deus, o cara teve discernimento, então eu falava, velho, não, o cara não tem como ir trabalhar, mano. Chama lá o apoio e leva esse cara pro hospital. Chega no hospital público, Santa Casa de Santo Amaro, psicólogo nenhum, psiquiatra, que isso, não tem. Na época não tinha. Então, um plantonista clínico geral, cara, o que aconteceu? E aí eu já estava um pouco mais dentro de mim, né? Um pouco mais conseguindo falar alguma coisa. Eu falei o que aconteceu meio por cima, mas eu não sabia o que era, não tinha entendido, eu não sabia. O cara me deu um calmante, um puta calmante. E ele falou, aguarda aí, senta aí, toma um calmante. Tá. E aí eu aguardei, voltei ao meu estado normal. Era um calmante que era pra me ter me derrubado e eu simplesmente voltei ao estado normal. Pra ver o quão alterado eu tava. E o cara falou, dá certo, pode ir pra casa. Mas que foi? Não, acontece, vai pra casa. E aí fui pra casa. E aí peguei um ônibus. Uma coisa assim completamente irresponsável, mas peguei um ônibus, fui pra casa. Sem entender nada, sem nada. Voltei. E aí fui dormir, tomei minha rotina, passei a minha folga. E aí o plantão seguinte eu voltei pra trabalhar normal. Como mais um dia. O que acontece com muita gente? A minha sorte é que o novo coordenador que tinha entrado, ele já tinha passado por uma experiência dessa. E a gente está falando do consulado dos Estados Unidos, ou seja, tem câmera por tudo que é lado. Então, ele ouviu falar do que tinha acontecido. E aí, antes de eu assumir o plantão, antes de eu me equipar, antes de eu começar minhas atividades, ele me chamou na sala dele
E aí ele perguntou o que aconteceu e tal, eu expliquei pra ele a situação. E aí ele me apontou e falou, cara, se você passou isso aí foi uma crise de ansiedade, foi um ataque de pânico que você teve. Isso aí, cara, é estresse e tal. E ele, né, tinha falado pra mim, eu já passei por isso. Ainda bem que né, a sua reação foi diferente do que eu tive, porque na situação dele, ao invés de implodir, né, ele explodiu. E aí, né, teve essas situações que ele passou. E aí ele falou, ó, cara, eu recomendo você passar um psicólogo, um psiquiatra, vai lá, fica tranquilo, a gente não vai te dar falta no trabalho, nada disso. Vai lá, vai ver o que está acontecendo, vai entender o que está acontecendo e aí a gente vê o que faz. A gente está aqui, a gente vai te dar todo o suporte, fica tranquilo. E aí voltei para casa, assim, sem entender, sem nada. E liguei, agendei, então, no convênio da empresa, marquei para visitar o psiquiatra. E aí o psicólogo era uma coisa que era um pouco mais complicada de conseguir, tinha agendado também, mas o primeiro que eu consegui atendimento foi o psiquiatra. E aí, na primeira consulta, eu expliquei para o psiquiatra o que tinha acontecido, com a situação e tal. Ele fez algumas perguntas, expliquei para ele. E ali, na primeira consulta, ele me diagnosticou com estresse. E aí, devido ao estresse, uma psicose. E da psicose, depressão também, que aí eu não vou entrar em detalhes, mas que é uma coisa bem complexa, tá? Tipo, se diagnostica depressão por uma par de coisa, é algo que precisa ainda ser desenvolvido, estudado bastante. E graças a Deus tem uma galera se dedicando a isso. E aí então ele me receitou alguns medicamentos, me deu um tempo, né? um tempo para descanso, até eu conseguir passar com um psicólogo. Então a data que eu tinha agendado o psicólogo, tipo, era uma semana depois, ele me deu um atestado para que eu ficasse fora do trabalho até passar com um psicólogo. E aí comecei então a tomar medicação, ele me recomendou uma medicação, eu tomava alprazolam e cloridato de proparoxetina. Acho que era isso o nome, desculpe se estiver errado. E aí comecei então a tomar medicação, fazer o tratamento, passar com o psicólogo. O psicólogo a gente não conseguiu desenvolver nada, porque era muito complicado, convênio e tal, etc. Mas a partir dali, eu comecei a ter um pavor do trabalho. Principalmente por causa do meu chefe, que era bastante tóxico, bastante abusivo. E aí quando eu regressei, então, depois de uma semana, tendo passado, estava com terapia e tal, ele perguntou como eu estava me sentindo, o que tinha surtido de efeito e tal. Eu falei, cara, expliquei para ele, falei, eu penso no trabalho e começa a dar ruim. E aí ele me recomendou, então, gerou um afastamento. Então eu fiquei afastado do trabalho. Eu entrei pelo INSS e aí segui fazendo tratamento, tomando remédio diariamente. Um assim que acordar e outro antes de dormir. E quando possível, passar com o psicólogo, coisa que quase que inexistiu. E aí segui tomando medicação, eu continuava no mesmo relacionamento, e aí como eu não tinha o trabalho, então comecei a dedicar mais tempo na relação. E aí uma pessoa que tinha bastante dificuldade também com questões de saúde, aparência, imagem, autoconfiança, um monte de coisa. Eu comecei a mergulhar nos problemas da pessoa que eu estava. Então eu não estava resolvendo nem o que eu estava passando. Eu estava só tomando medicação achando que ia resolver. E aí vai a dica para todo mundo, acho, né? Quem não sabe fica aqui sabendo. Remédio não resolve nada, tá? Ele só ameniza, ele só lida com os sintomas, mas não com o problema, nunca causa. E aí eu comecei a dedicar mais tempo, passar mais tempo nessa relação, aprofundar essa relação, lidando com os problemas dos outros, resolvendo os problemas dos outros e dando pouca atenção para mim, só tomando medicação. 3 meses depois que eu comecei esse tratamento, eu
tive, então, um outro episódio, já tomando medicação corretíssima, sem tomar álcool, sem usar, sem nada, cara. Só tomando medicação bonitinho, e aí, sei lá, passando tempo jogando, sei lá, me entretendo, ou pouca coisa assim, mas sem noção de qualquer coisa. E aí passei por alguns episódios bem complicados no relacionamento, que acabei. Fui traído na relação, acabei terminando a relação, aí voltei a relação, tive bastante problema, tinha uns amigos também que não tava ali num meio social que bastante complicado, um ambiente de muita fofoca, de muito disse, de muito isso, aquilo enfiado em problema. Né? Tinha afastado o trabalho, não tinha resolvido, tinha afastado o trabalho e estava enfiado em outros dramas que não o meu. E aí eu comecei a me conectar com, assim, tava em depressão, tava tipo, pensamentos negativos, sentindo mal, sentindo pra baixo, e aí relacionamento com uma pessoa também pra baixo, sem autoestima, com problema, em um ambiente assim, e aí, pô, umas amizades fofoca, isso e aquilo, e aí eu comecei a me conectar com as dores do mundo. E aí questionar a vida, Deus, por que eu tô vivo, e aí me conectar ao que eu falei do passado, da infância, de que, tipo, esse bagulho de sempre, né, cara, quando uma criança põe uma faca no pescoço pra tirar a vida, eu tava pensando o quê, mano? Por que eu vou ficar nessa porra? E aí veio algumas, né, pra quem estuda espiritualidade, pra quem se conecta, pra quem sabe, você acaba ficando sujeito e aberto a forças e energias que vão querer te levar para aquilo. E aí tem outras questões familiares também que a gente conversa aí de quem num vídeo mais sobre espiritualidade em si. Mas comecei então sabe, tava super em alta a questão do que era Deep Web, Dark Web, do que o ser humano é capaz de fazer de terrível nessa vida. E eu comecei a me conectar àquilo, a ver, a consumir, a entender, e aí, poxa, o que o ser humano tem de pior para oferecer, o que uma mente conturbada, o que uma pessoa que quer praticar o mal faz. E aí, poxa, comecei a visitar, a ver, a me revoltar, a ficar indignado, sabe? Poxa, que mundo é esse? Que vida é essa? Só ver o lado ruim das coisas, das pessoas. E aí, pô, relacionamento, uma merda e tal, não sei o que, tudo. Eu falo assim, cheguei à conclusão, eu falo assim, cara, se o final disso aqui é morrer, se eu vou passar por tudo isso para chegar no final e bater as botas, por que eu não antecipo isso? E aí me vi a conclusão, falei, é mesmo. Eu tô aqui. Trabalho é uma bosta. Eu não consigo, trabalho não tem dinheiro, não aprendi, né? Hoje eu tenho noção, mas eu não aprendi a lidar bem com o dinheiro. Ninguém que eu conheço sabe lidar de maneira saudável e inteligente com o dinheiro. Não se tinha na época. Isso aí era 2007, velho. A primeira tentativa 2011. Final de 2011, 2012. Vou falar desse rolê aí. Então era finalzinho do ano ali, dezembro, uma época que acontece bastante, se tem bastante quadros de suicídio e tal. E aí, poxa, família, já falei aqui, né? Família já falei aqui. Aquela época, né? Lembrando, tô contextualizando uma coisa que já aconteceu. Família era daquele jeito. O relacionamento é isso aqui. Falta entregar o coração na bandeja pra pessoa e a pessoa ainda a pessoa não ama nem a si mesmo, como é que vai me amar? Eu também não tô me amando, tô amando mais a pessoa do que a mim mesmo. Um negócio completamente fora de um relacionamento equilibrado, saudável. E aí, poxa, as amizades, poxa, só também distorção, fofoca, tudo bagunçado, tudo errado, pouca coisa dá prazer na vida, nem em relação sexual me dá mais prazer, porque os remédios
impediam de eu ter um orgasmo, de ter tipo assim, até ejacular, não tava mais ejaculando. Eu podia transar, sei lá, 5, 6 horas a fio, já chegou a acontecer alguns episódios de transar 10 horas e não chegar até a ter prazer sabe, ter um orgasmo, ejacular e tal, não tinha, então uma das poucas coisas que me davam prazer na vida não estavam dando mais prazer nenhum. E aí, apesar de ainda ter libido, ainda ter tesão, vontade de ter uma relação, é, não tinha mais. E aí, naquela distorção, poxa, qual que é o sonho, né? Qual que é o... Nem é o sonho, mas que de maneira distorcida é o que muita mulher não tem. É uma relação duradoura. Tem gente que vai transar e dura, sei lá, 5 minutos, 3 minutos uma relação. A pessoa chega lá e aí larga a outra sozinha e acabou e tal, e aquela frustração, aquele negócio todo. Então imagina alguém que, porra, não gosta, o cara não gosta, o cara, pô, transa, então, que maravilha, vamos que vamos. E aí, sem prazer nenhum, na alimentação, no entretenimento, só vendo, pô, fome, nos países de terceiro, quarto, quinto mundo, pô, internet, pelo amor de Deus, eu acho que a Deep Web é ruim, você não pode falar de Dark Web. E aí eu, pô, sabe, conectado a isso, e aí as amizades tinham lá um cara que tinha problema de várias coisas, super depressivo, super ansioso, e eu era, tipo, eu não sou santo, então, tinha tolerância zero com o cara, passando pela mesma coisa que ele, sem consciência do que estava passando. Mas, sabe, sem tolerância nenhuma, o cara fala, isso é frescura, que não sei o que e tal, e passando pela mesma coisa com o cara. E aí, chegou um momento que eu falei, velho, isso é pra família, trabalho, relacionamento, amizade, tudo é sofrimento, dor, é uma merda, vamos acabar com isso aqui, né? Vou ficar aqui pra quê? Vou viver pra quê? Se tudo isso aqui se eu só me for e, tipo, mano, me arrombo tudo que é jeito. É relacionamento, é trabalho, é isso aqui. Vamos acabar com isso aqui, né? Já que vai chegar no final e vai acabar, então vamos antecipar essa viagem. Para tudo que eu vou descer. E aí eu tomei a decisão. Para tudo que eu vou descer. E aí, em janeiro de 2012, eu tentei pela primeira vez. Não foi a única. Eu tentei pela primeira vez acabar com a minha vida. E aí decidi isso. Aquela questão, né? Diferente de muitas situações em que, cara, se alguém tá falando pra você que tá pensando em tirar a vida, velho, não leva isso como brincadeira. Não leva isso como brincadeira. Isso é até uma questão. Eu sou terapeuta hoje, tá? Eu trabalho com eu trabalho com medicina, trabalho com medicinas holísticas, com medicinas da floresta, né, trabalho aí com rapé, trabalho com ayahuasca, trabalho com as plantas de poder, trabalho também com terapia de hipnose, teta healing, e não só isso, eu sou alguém que passou por essas coisas, então tô aqui também para dar um suporte. Se você tá passando, você já passou por isso, velho, sabe? Seja independente se é homem, mulher, se você é trans, se você é não binário, se você é preto, branco, amarelo, vermelho, não interessa. Você é um ser humano que precisa de ajuda. E eu tô aqui para ajudar. Tá? Isso aqui é o que eu tô me abrindo e conversando e falando do que eu vivi, do que eu passei, de quem eu sou nesse vídeo que tá gigante. Perdão aí. Eu falo bastante, tá? Então tô resumindo bastante coisa aqui. Tô resumindo bastante coisa. Para quem quiser saber mais, comenta aí, pergunta que eu me aprofundo nessas paradas aí para poder trazer aí uma luz para quem precisa. Então, falei, acabou. E aí, poxa, falei então pra minha cunhada na época, falei, foi um prazer te conhecer, você é um ser humano maravilhoso, te amo muito, mas eu tô partindo dessa pra outra, tô indo embora. E alguém que já tinha uma pessoa próxima, que tinha passado pela mesma coisa e realmente
né, acabou se suicidando. A pessoa ficou muito mal e tal, na época, pô, perdão por isso aí, mas tava doente, literalmente. Não só fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. E isso aí foi uma coisa que eu descobri recente, desenvolvendo e estudando outras coisas. E aí, fui pra casa, passei num colega meu, falei, quitei o que tinha de dívida, deixei ponta de uma solta, falei, olha, tá aqui o seu dinheiro do seu negócio, tá aqui o seu negócio de volta, aqui, fui resolvendo minhas pendências. E aí, falei, irmão, ó, tô indo, entendeu? Fica com Deus aí, foi da hora, mas eu tô partindo dessa aí, tô indo nessa. E aí é isso. Né? A pessoa respeitou minha decisão, falou, não, quer conversar, chega aí. Eu falei, não, cara, já tô decidido. Tô decidido. E aí, velho, se você tem uma pessoa que tá nessa, mano, me manda o contato, dá um troca ideia comigo, eu preciso conversar com essa pessoa pra poder mostrar pra ela algumas outras coisas que ela não tá sabendo. E que eu não sabia também. Não adianta nada, tá? Descer dessa encarnação, tirar pra vida, isso aí, ninguém morre. O negócio é bem mais complicado e já vocês vão entender também em mais vídeos aqui do canal. Então, o que aconteceu? Eu fui pra casa, peguei, sei lá, era final de ano, né? Então, era janeiro, na verdade, janeiro. Então tinha um restinho de champanhe lá do final de ano, da virada do ano e tal. Fiz lá, misturei meus remédios, tinha em casa, fiz um coquetel, um veneno para tomar. Tomei, fui pro banheiro e, para quem duvida, né? Tem gente que precisa mostrar as coisas, né? Eu só espero que dê pra ver bem. Cortei meus pulsos. Então fui pro banheiro, deixei uma música rolando lá. E aí cortei os meus pulsos. E aí fiquei bem frustrado no primeiro momento porque eu não sabia de algumas coisas que hoje eu sei e eu não vou compartilhar, porque é uma informação que realmente não se deve passar para ninguém, que envolve essa questão dos cortes. E aí o efeito do que eu tinha tomado começou a bater, os meus pulsos pararam de sangrar, eu comecei a jogar água em cima. Bom, não vou dar detalhes do que aconteceu, mas... Bom, fiz aquilo e apaguei. Eu acordei, sei lá, 2 dias depois no hospital, com os pulsos costurados, os médicos fizeram alguns procedimentos, fizeram lavagem estomacal para tirar aquilo que eu tinha tomado e tal. E aí depois me contaram tudo o que aconteceu, que essa pessoa com quem eu falei, eu tinha, sei lá, tinha ficado meio alterado e acabei entrando em contato com a pessoa, chamei o cara pra comer uma pizza em casa, todo ensanguentado, todo grog. E aí apaguei. E no que eu apaguei, a pessoa tava indo lá em casa e gerou uma comoção, acabaram entrando em casa e me viram lá todo com os pulsos cortados e apagado lá na frente do computador. E aí fui levado pro hospital e aí, graças à fonte, graças a Deus, graças ao apoio de algumas pessoas, eu acordei no hospital, dias depois. Quando eu acordei no hospital, meio que sem entender o que tinha acontecido e tal, assim, né, porque eu tinha colocado pra descer, né, pra sair fora, pra morrer. E aí eu acordei 3 dias depois no hospital e, sem entender, minha família veio, quando eu acordei e tal, falar, e aí aquele papo de sempre, nossa, mas tão jovem, tão bonito, fazer uma coisa dessa e tal, e não sei o quê. E aí, naquele momento, a pessoa com quem eu me relacionava, que tipo assim, tava zoada, ela apareceu e aí eu, vai embora, você fora, como é que ela te vê e tal, e não sei o que e tal. Né? Bom, machucado de muita coisa, e aí só pondo pra fora e reproduzindo aquilo. A partir dali, comecei a me conectar com outras pessoas também, comecei, continuar pondo com a barriga as coisas, e aí era
se estendeu o meu afastamento do trabalho, continuei fazendo tratamento, aumentou a dosagem do medicamento, eu comecei a passar um tempo então mais com a minha família, com a minha mãe, pessoal preocupado. E aí comecei, né, a seguir outras coisas, mudar a alimentação, ter um pouco mais de atividade física, né, de me mover, de fazer as paradas. Só que não tinha mudado nada, consciencialmente não tinha mudado nada. Eu só estava vivendo um dia após o outro. E aí eu tive, alguns meses depois, não me lembro agora exatamente, alguns meses depois eu tive a segunda tentativa. E aí o que aconteceu? Eu só substituí algumas coisas. Então, algumas amizades eu troquei por outras que eram, tipo assim, mudou a pessoa, mas as situações eram as mesmas. Comecei a me relacionar com uma outra pessoa que também estava completamente confusa e perturbada do que estava acontecendo, estava numa situação complicadíssima. E comecei a me envolver em dramas de outras pessoas, repetir as mesmas coisas de novo. Só que dessa vez eu já tinha passado pela primeira tentativa de suicídio, então eu sabia que aquilo que eu tinha feito não ia ter esse resultado. E aí eu tentei a segunda vez tirar minha vida. Dessa vez eu quase consegui. Eu não vou dizer o que eu fiz, né, pra não estimular ninguém, não dar ideia pra ninguém. Mas fiz o que fiz e fui, né, aconteceu de ser socorrido. Eu já tinha, né, um precedente aí da primeira tentativa, então na segunda minha família estava mais presente, mais próxima, mais antenada, né, os sinais estavam aparecendo de novo, o relacionamento, família, aquele rolê todo, aquela distorção toda. E aí eu tentei tirar minha vida a segunda vez. Dessa vez eu fiquei em coma. Eu passei 40 dias em coma, não sei, irrelevante, mas eu passei aproximadamente uns 40, 50 dias em coma. Tive diversas complicações, a própria tentativa de suicídio em si tinha só me levado para o hospital num estado debilitado, eu ficava, sei lá, alguns dias, mas foi justamente quando estava acontecendo alguns protestos, algumas coisas, greve no hospital, e aí a importância do pessoal que trabalha com a higiene do hospital, a relevância, tinha uma galera em greve, começou a rolar uma bactéria hospitalar, eu acabei contraindo essa bactéria hospitalar, já fragilizado pela tentativa de suicídio, e aí acabei, né, entrando em coma, fui entubado, fiquei na UTI por bastante tempo, minha família toda acabou, né, porque aquele furdúncio todo. O pessoal tem aí alguém que tá numa cama de hospital, todo mundo, né, boa parte da galera que sofreu alguma coisa nesses últimos anos sabe o que eu tô falando, que você tem uma pessoa hospitalizada na família, que tá precisando de apoio, que tá lá por um triz de fazer a passagem. E aí eu vou contar num vídeo sobre espiritualidade de algumas coisas que aconteceram nesse coma. O que é estar em coma, passar por um coma. Mas eu então passei por isso, né? Acordei por um milagre do coma, literalmente. Foi aí então que eu digo que a minha mãe me deu a vida a segunda vez, porque foi a pessoa que passou cada um desses 40 dias, 50 dias do lado, assim, quando possível, né, na UTI, na intensiva, você não pode ter ninguém ali próximo, mas quando eu saí da intensiva, da UTI, fui para a semi-intensiva, então ela passou todos os dias que era possível, lá do meu lado, orando e pedindo a Deus, e através da fé dela, de que eu voltasse e tal. E aí, como que por um milagre eu voltei, eu tive uma reação, saí do coma, já tendo passado por diversos procedimentos cirúrgicos, tomando aí antibióticos de tudo que é tipo, a bactéria era resistente, então se tem comumente 3 ciclos de antibiótico quando você está com uma infecção hospitalar. Eu passei por 5 ciclos de antibiótico. Eu tomei assim, antibiótico, a última tentativa, que assim,
O meu pai mesmo já estava assim, preparando toda a questão do caixão, de que vai enterrar, como que vai fazer. É, a minha mãe, na fé dela ali, acreditando ela e, sei lá, talvez só ela e mais uma ou duas pessoas, minha irmã talvez, acreditando que eu ia voltar, que ia dar tudo certo. Os médicos já falam assim, olha, não tem esperança, assim, é só por um milagre mesmo. E aí eu tive esses 3 ciclos de antibióticos que não resolveram a infecção. Tive um quarto ciclo que foi assim, uma insistência da minha família e tal. E aí o médico que estava cuidando do meu caso, ele chamou minha mãe falou para minha família, fez uma reunião e falou assim, o seguinte, não tem mais o que fazer. Tipo, agora é só aguardar e esperar. E aí, né, o hospital não é o hotel para você ficar. Tem mais gente precisando, e aí, né, casos que a pessoa tenha alguma chance de voltar, a gente acaba substituindo, tá precisando de leito, precisando de espaço. Então, assim, tem mais nada que a gente possa fazer, e aí, né, vai ficar a escolha de vocês. E minha mãe, a família falou assim, velho, não tem nada. A gente falou assim, cara, a gente pode dar uma dose de antibiótico lá, um coquetel que, mano, vai fazer o checkmate. Que assim, ou a medicação corta tudo e ele acabou, ou ele volta. Não vai ter, assim, não vai ter um talvez. Vai ser ou ele faz a passagem, ou ele morre, ou ele volta à vida. Não tem o que fazer. E aí a família falou, pô, não tem o que fazer, pode ficar vegetando o resto da vida, ou morrer, sei lá, não tem espaço, não tem estrutura em casa para poder ter né, um respirador, um não sei o que, um equipamento, isso, aquilo e tal, para manter né, uma pessoa em coma em casa. Bora, bora fazer. Ou ele vai ou ele fica. E minha mãe naquela fé, naquele trabalho ali de que, mano, vai dar tudo certo, vai voltar. E aconteceu, eu tô aqui falando com vocês. É, então eu recebi esse coquetel, não sei ao certo do como funciona, mas essa medicação, né, que, que vai combater a infecção, e aí venceu a infecção. Comecei a me recuperar até que eu voltei então de alguns lugares que eu visitei. E aí aquela comoção, a família e tal, eu despertei, e aí foi uma coisa de louco, porque eu acordei de um coma que tava não sei quanto tempo, e aí já puxando assim, inconsciente, meio desnorteado, puxando tubo e tirando isso e aquilo e tal, e pão e pá. Loucura, fui amarrado na cama do hospital. Né, porque ninguém, tinha gente que achava que, sei lá, o cara é louco, não sei, violento, agressivo, que não sabia nem qual era o quadro, mas tinha medo, né, da reação que eu acabei tendo, acabei gerando um pouco de medo para o quadro ali de enfermeiros e tal, e a galera que trabalhava, que estava lá cuidando, dando suporte. E voltei do coma, desnorteado, ainda integrando, reconhecendo. Voltei com entubado ainda, até ter uma recuperação, tirar o tubo, passar todo, na medicação, fome, isso, aquilo. Diversos profissionais. E aí acabei tendo alta, depois desse coma, sem praticamente nenhuma sequela. Eu saí do hospital, assim, uma pessoa que tinha passado uma coisa parecida comigo, assim, de poucos dias, o cara acabou indo para casa completamente paralisado, só, assim, precisando de um balão de oxigênio, só piscando o olho. E sem o quadro médico saber, sem os médicos saber se era uma reação física ou se o cara tava realmente ali piscando de alguma maneira, ou se era só por causa do estímulo sonoro. E eu voltei consciente, falando, andando, com muita dificuldade, então tive que ir para casa da minha mãe novamente, tive que aprender a andar de novo, a musculatura, recriar a musculatura, várias questões aí de quem passa esse período todo no hospital. E aí, né, dessa vez eu não voltei a morar sozinho, fiquei um tempo com a minha mãe. E aí tomando medicação, seguindo o mesmo tratamento, fazendo a mesma coisa, até que veio uma viradinha de chave e eu comecei a entender de que
eu não precisava fazer o que os outros mandavam, eu não precisava viver o que os outros viviam, eu não precisava seguir a verdade dos outros, eu não precisava resolver o problema dos outros, não precisava me enfiar em problema dos outros. E aí comecei a ter uma, uma elevação consciencial, também de me permitir alguns afetos, algum suporte, maior contato com a família, sabe, tratar os relacionamentos. Então, o meu pai, naquela época, eu tinha passado, sei lá, uns 10 anos sem sequer falar com ele, e isso morando no mesmo bairro praticamente. Vendo, mas não interagindo, por diversas rancores, situações, e aí é, me voltei um pouco mais para a fé, me reconectei com a espiritualidade, comecei então a fazer um trabalho de resgate de quem eu era. E aí continuei por mais um ano, mais ou menos, fazendo tratamento. E aí, desse tratamento, começou a levantar questões, traumas antigos, aquelas questões que eu falei anteriormente no vídeo. Comecei a trabalhar, me conectar, sentir, me perdoar, a desenvolver algumas coisas. Até que deu fazendo um tratamento com um psiquiatra, e aí chegou um momento que eu entendi que os remédios não estavam me ajudando. No meu caso, tá? Não estou falando para ninguém parar de tomar remédio nenhum. Isso fica bem claro. Tá? Mas no meu caso não estava ajudando. Eu comecei a me reconectar, então, a prática de meditação, né? Alguns estudos sobre o budismo, sobre yoga. Comecei a me reconectar com quem realmente eu era. E aí isso foi me trazendo para um lugar de paz, de tranquilidade, de conectar, de estar próximo à natureza, o que algum tempo depois comecei a, a ter proximidade, oportunidade de conhecer o que eram as medicinas da floresta, medicina da ayahuasca, o rapé, sananga, cambô, tabaco, a própria ganja Santa Maria, né? A maconha, como e tal, mas comecei a me desconectar de pessoas, de lugares tóxicos, de começar a desenvolver, estudar, conhecer, me autoconhecer, me respeitar, respeitar meus limites. Ainda voltei, um pouco depois do coma, né, um ano mais ou menos depois voltei, já estava mais equilibrado, voltei para a profissão, trabalhei por aproximadamente 8 anos na área de segurança privada, até entender que aquilo não era para mim, não era eu. Eu amo, eu curto, é quem eu sou, eu gosto de ter meu cabelo comprido, né? Hoje em dia piercing não é tanto uma coisa que se comunica tanto comigo, até porque, né, toda vez que eu acabei ficando internado no hospital, eu removi os meus piercings, e aí, então aqui, por exemplo, tem a marca até hoje, um piercing que eu tive que furar mais de 3 vezes, e aí para quem já furou no mesmo lugar, sabe o que acontece, né? Sua pele vai ficando mais rígida, mais firme ali, aí é uma dor do caramba, então tudo tem que ficar tirando por causa do trabalho, por causa disso, aquilo, deixa quieto. Mas eu vou ver quem eu sou, vou ver minha realidade, e aí, pô, vamos aprender a lidar com o que é dinheiro, o que são as coisas, para, né, evoluir, ter uma vida mais confortável, desenvolver as paradas. E aí o mundo também começou a ter algumas mudanças, apesar de a gente ter passado por alguns retrocessos aí recentes. Mas hoje em dia a gente já tem um pouco mais de abertura, de clareza para lidar tem mais gente ajudando, mais gente dando suporte, apoiando, a galera que sofre muito aí, a galera de LGBTQIAPN+, o pessoal também, poxa, o racismo, e aí racismo não só com pessoas pretas, mas também pessoas de origem oriental, asiática, muçulmana, indiana, que também, né, xenofobia no Brasil, acontece de estado para estado, imagina com estrangeiro, pessoas que têm descendências de outras origens, então é algo que está se discutindo mais, está mais aberto, então a sociedade, a galera vai evoluindo. Eu também passei a me conectar mais com esse lado, a enxergar não só, né, aquele lado do pessimismo negativo, de coisa ruim, da maldade, aí comecei a me conectar um pouco mais com
com pessoas que estão aí buscando, igual eu estou aqui agora, buscando trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de amor, um pouco mais de compreensão, de compaixão, de perdão, sabe, de carinho para quem precisa. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Eu passei a me conectar mais, então, comigo, me conhecer, saber do que eu gostava, do que me dava prazer, me conectar mais ao que me dava prazer, a deixar de viver a verdade de outras pessoas, de muitas pessoas. As medicinas me abriram um mundo, assim, para uma realidade que está além do que a gente consegue perceber com o nosso corpo, dentro do que é comum, né? Sem um desenvolvimento da mediunidade, espiritualidade, entender que existem outras forças que além. Então, aquele negócio, o oxigênio está aí para todo mundo. Você pode ficar sem água durante alguns dias, você pode ficar sem comer durante alguns dias, mas você não consegue ficar sem respirar por minutos, né? Então, a gente tem forças, energias, coisas muito além do que a gente consegue enxergar. E aí também eu pude ter esse privilégio de estudar, de desenvolver, de entender a questão que não é tão comum, tão falada, sobre a gente tratar e cuidar da nossa mente, das nossas emoções, sentimentos, do nosso corpo físico. Então, uma boa alimentação, exercício, sol, natureza, algo essencial. A gente, né, precisa disso. E falando especificamente da segunda tentativa de suicídio do coma, eu só tive 2 sequelas que através de alguns trabalhos, de algumas consagrações da medicina da ayahuasca, Jurema, também, né, tive o privilégio de consagrar rufos alvários, de muitas coisas que me ajudaram a curar 2 coisinhas que eu tinha, que era só em cima da parte do pé. A única coisa que eu trouxe de sequela, além das cicatrizes, né, que eu tenho algumas cicatrizes, né, das tentativas de suicídio, eu pude, sabe, me abrir para um novo mundo de experiências, de autodesenvolvimento, de conhecimento, sabe, de ir lapidando quem eu sou, o que eu experiencio, por que eu dou atenção, por que eu dou meu foco. Então, eu passei a ser um pouco mais eu mesmo, e me aceitar, me respeitar, me perdoar, me amar. Por um tempo ainda depois do coma, eu acabei repetindo alguns padrões, algumas situações, mas impondo limite, por exemplo, a situações, a pessoas, e acabei me dando alta da psiquiatria, das medicações, do antidepressivo, do estimulante que eu tomava, tratando os sintomas internamente, sabe? Então, poxa, eu nunca tinha olhado, tratado e passado a refletir, pensar, ressignificar a violência que eu sofri na infância, na adolescência, os abusos, né, sejam eles lá psicológicos, físicos, emocionais, sabendo lidar com a dor que me era, né, apresentada, entregue, com a dor que eu gerava também. Então, buscando ser um ser humano melhor, até que essa situação, né, a última tentativa que eu tive, a última crise que eu tive, foi há mais de 10 anos. Já fazem aí, então, 2013 foi quando eu tive minhas últimas questões. Aconteceu recentemente. Então, durante o tratamento com as medicinas, as terapias, eu comecei a tirar debaixo do tapete aqueles traumas, sabe? A enxergar eles de novo, a ver eles de novo. E aí cheguei a ter um momento, sim, em que acabei explodindo, tendo lá uma reação abrupta de uma situação em que eu estava sofrendo abuso há um tempo já, de vizinhos não respeitar, a questão do barulho, a questão sabe,
de espaço. Aconteceu muito relacionamento abusivo de novo, repetindo alguns padrões, até que as medicinas me abriram para enxergar essas coisas com clareza, enxergar quem eu era, qual era a minha posição, o que eu estava agindo, o que eu estava ressoando com essas situações, e a importância de pôr limite nas pessoas, nos lugares. Tive uma catarse, então acabei, né, levantando à tona, tirando debaixo do tapete esse monte de coisa, e aí podendo então enxergar cada um com presença, consciência, com apoio, com suporte, com terapeutas que se comunicavam comigo, que entendiam, né, o que estava passando, podiam me dar um suporte, com a minha espiritualidade, com a minha ancestralidade, com os meus conceitos, com as minhas verdades, né, sem ficar deglutindo as verdades e opiniões das pessoas como se fossem absolutas e fossem maiores e mais relevantes que a minha. Então, passei aí a me entender um pouco mais, a me conhecer, a entender meu lugar no mundo, o que eu vim fazer, sabe, de onde a gente vem, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. O coma foi a experiência que eu tive mais relevante, assim, importante, de que a gente não está só, primeiro que a gente não nasce e morre e vive só esse tempo aqui. Eu cheguei a um período da minha vida também, da depressão, do estresse, de desacreditar, de ser ateu e depois agnóstico, e de voltar não, né, de ter na verdade a minha fé. Então eu busquei Deus em vários lugares até que eu encontrei dentro de mim, e encontrei através das medicinas. Tenho muito a agradecer ao pessoal da Sociedade Espiritual Divina Ayahuasca, ao mestre Rubens, ao Juliano, a galera toda que trabalha lá. Gratidão de verdade, de coração. Tenho a agradecer muito também ao pessoal do Luz da Esperança, o pessoal que trabalha com as medicinas, que eu tive um contato que, assim, mora muito no meu coração. O pessoal da Jiboia Sagrada, Roda da União, a galera que trabalha aí na cura, na guerrilha, sabe, que, poxa, tá trazendo um pouco de luz aí para essa galera que precisa tanto. Então, claro, agradecer imensamente ao pessoal, né, que abriu essa possibilidade aí, a todas as tribos, povos, indígenas, originários, a galera também que trabalha o autoconhecimento, o desenvolvimento aí das religiões afros, que estão até hoje lutando contra preconceito, contra intolerância, saca? Pessoal também do Oriente que vem trazendo uma sabedoria incrível. Tem muita coisa que é relevante, não é só esotérica, holística, e é uma coisa legal para vocês também saber que holístico não é misticismo, tá? Holístico é justamente um cuidado de você trazer o físico, o mental, o emocional, o espiritual integrado e trazer uma cura completa. Eu pude aí, em alguns momentos, a primeira ferramenta que me abriu aí para que eu pudesse ter uma alta, para que eu pudesse caminhar em direção a essa alta, foi a meditação. Foi a primeira coisa. Então a galera zazen aí, taoísmo, a galera do Oriente, agradecido demais a todo mundo aí que na época do Kung Fu, do Karatê, pôde introduzir, por mais que fosse só uma sementinha, mas que cresceu e aflorou depois que me aprofundei. Questão de você conseguir atingir uma experiência de expansão através da meditação, através da respiração, já vai te trazer um equilíbrio, uma clareza de muita coisa. Então eu recomendo, se você está aí, você não tem recursos, meios, procura entender ou procurar estudar o que é. Eu vou falar bastante aqui no canal sobre o que é meditação, o que ela ajuda. As medicinas também, a consagração, existe um cuidado muito grande, sabe? Vou fumar umzinho, vou ficar relaxado de boa. Cara, isso ajuda muito, sim, ajuda. Você tá lá trabalhando, ralando e tomando na cabeça, isso aqui não rende e tal. Às vezes só precisa dar uma relaxada, descansar, sim, claro, ajuda. Mas tem que saber o que tá fazendo também, tem que ter clareza, porque não é só acender não é só tomar um negócio, não é só soprar uma parada, não, tem todo um cuidado necessário. E aí, hoje,
aos 33 anos, já há 10 anos aí, que graças a muito trabalho, muito conhecimento, muito desenvolvimento, muito perdão, né? Eu trabalho diariamente, faço uma meditação, uma oração para o perdão, para mim, para as pessoas com quem eu relacionei, as experiências, os lugares, todo mundo que eu citei aqui, todo mundo que eu experienciei, várias outras coisas que eu não falei também, eu já, sabe, trabalhei dentro de mim esse perdão, ressignifiquei, querendo você pegar aquela dor, aquele sofrimento, você transformar em clareza, em conhecimento. Então eu estou aqui, estou aberto, eu trabalho hoje com as medicinas também, né? Não chego a ter uma casa, um centro ayahuasqueiro, não chego a trabalhar especificamente com a medicina da ayahuasca, mas sim ela participa de algumas curas, alguns trabalhos, né, em qual eu tenho a possibilidade de participar, de realizar. Está surgindo logo aí a oportunidade de poder firmar um pouco mais isso daí. As medicinas também, a medicina do rapé, né, então eu atendo em casa, terapeuticamente, com e sem as medicinas, seja num trabalho só de troca, de suporte, ou através da terapia do Theta Healing. Então é um trabalho que trabalha sim a espiritualidade, mas eu posso, né, também dou suporte para quem não tem fé, para quem não quer lidar com fé, para quem quer só entender e trabalhar e desenvolver o que é uma meditação. Recomendo muitíssimo uma prática diária de yoga, alguma coisa. Se você está passando por algum problema, de qualquer tipo, de qualquer seja, saiba que tem solução. E a solução não é só partir, não é só tirar a sua vida, acabar, porque tá aqui uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais em outros vídeos. A sua vida não acaba aqui. Você não, seu corpo ficou e aí você vira um nada. Não é assim. Eu tenho experiência de viver, não só pelo que eu passei no coma, de algumas EQMs que eu também tive, que são experiências de quase morte, mas também com a própria medicina, da Jurema, da Ayahuasca, do Bufos Alvares. Você passa uma experiência, acaba tendo ali uma questão que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre as medicinas da floresta, sobre as plantas de poder no geral. Mas a vida não acaba aqui. Eu vou fazer um vídeo específico, tem bastante conteúdo aí também que posso recomendar de uma galera que também me deu bastante suporte, me auxiliou aí, porque eu tenho estudado bastante recentemente, de que a gente a gente só está de passagem literal aqui. A gente existe antes e vai existir depois de estar encarnado aqui, então não vai solucionar, muito pelo contrário, você vai se atrasar bastante. E não é para querendo pôr medo em você de que quer dizer que eu não vou tentar tirar minha vida porque vai dar ruim. Não é isso. Eu vou pagar para ver. Não sai dessa, não é isso. É de que, assim como o meu psiquiatra dizia, enquanto a vida é a solução, tá? Sim, eu posso te ajudar, eu tô aqui para isso. Tem as minhas redes sociais, se procurar aí, assim como aqui, @PauloUragan. Tem o @Força da Cura lá no Instagram, que eu disponibilizo. Trabalho também com elixires, com algumas coisas, né, artesanais que eu fabrico, banhos e outros elixires aí que auxiliam também na caminhada, a se equilibrar, a se centrar, a trazer, a limpar, a expurgar. Da meditação guiada também. Uma coisa que eu vou começar a trabalhar e disponibilizar aqui no canal, algumas meditações que vão auxiliar aí, espero que auxiliem vocês. Para quem também não está passando por nada disso, mas agradeço por ter ficado até aqui, deixa aí no comentário um arco-írisinho, né, um pouco de cor. Se isso fez sentido para você, se isso te ajudou, comenta aí, compartilha, deixa seu like. Vamos levar isso para mais gente. É um vídeo bem longo, é o primeiro vídeo aqui do canal, tá? Eu tô fazendo ele aqui agora, já estou postando ele, estou disponibilizando ele. É um vídeo bem longo mesmo, porque é necessário contextualizar um pouquinho só de quem eu sou, do que aconteceu comigo, do que eu vivi, de como eu venci. Então, através do autoconhecimento, através da internalização, através de solucionar
através de buscar a solução, através de enxergar as coisas de uma visão maior, foi que eu consegui, sim, me curar. Hoje eu posso dizer com todas as palavras que eu estou curado, sabe? Tem gente que vai seguir um caminho de por anos a fio e tratando só sintomas, seja numa terapia, seja numa medicação. E o que eu estou propondo, o que eu estou disponibilizando, o que eu estou, né, recomendando do que eu passei, do que eu vivi, é a cura disso. É você sanar isso, é isso ter como resolvido na sua vida. Porque eu consegui resolver na minha. Se eu consigo, você consegue. Eu não sou melhor, eu não sou pior, eu não sou diferente de ninguém. Todo mundo é igual. Nessa vida, todo mundo é igual. Não existe diferença nenhuma. Se você acha que a sua conta no banco te faz melhor que alguém, você só está um pouquinho enfiado na própria ignorância. Se você acha que a sua conexão espiritual também te torna um pouco melhor que alguém, você só está um pouquinho enganado. Só está um pouquinho enganada. A gente é igual. A gente é muito mais do que os olhos podem ver. Muito mais do que os olhos podem ver. E se você está precisando de ajuda, se você está passando por um momento muito difícil, chama, tem um link lá para o meu WhatsApp, no @forçadacura, onde eu faço os atendimentos terapêuticos, onde eu também posso, né, fazer alguma outra coisa que pode te auxiliar, ou só te ouvir também, só conversar, estou aberto aqui para isso também. Vamos tornar também os comentários aqui um lugar de acolhimento, um lugar de boas práticas, tá? De uma educação com respeito, que é fundamental. E vamos quem sabe, aí, caminhar na cura de si, ajudar a si mesmo, porque isso é um fator real, factível. Quando você muda, quando você se cura, você cura o seu ao redor, você passa a ser um agente da cura e do amor e do perdão por onde você passa. Eu tenho o privilégio de ter passado por tudo isso e muito mais coisa, e de hoje poder estar aqui me prestando ao serviço, de auxiliar os meus iguais, as minhas iguais, todos somos iguais. E saiba que, por mais que você não tenha passado por que eu passei, que seja diferente, se é qualquer coisa de sofrimento que te gera dor, que te gera angústia, que te deixa mal, não é diferente. Não é diferente. Eu sei que eu vivi isso, e eu busco fazer um bom uso, fazer um uso saudável daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi, e estou sempre buscando cada vez mais aprender, dissolver a ignorância com filtro, porque nem toda a verdade, nenhuma verdade é absoluta, tudo é questionável, tudo e todos são questionáveis, eu também. Então, não deixe, se você já está fazendo algum tratamento, se você já passa com algum terapeuta, se você toma alguma medicação, continua, tá? Se você não está vendo evolução nisso, não tem problema, continua, se consegue se manter fazendo, continua, e vai buscando a sua melhora, a sua cura, através dos meios que lhe forem mais agradáveis, aquilo que fizer sentido para você. Se para você faz sentido passar num terapeuta, tomar uma medicação, ir para um parque, ouvir uma música muito alto, dar uma extravasada, quebrar umas paradas, gritar, dançar, beber, o que seja. Se você se sentir melhor depois de fazer isso, faça. Desde que isso, claro, também não vai gerar mais dor e sofrimento para outras pessoas. Fechou? Eu sou Paulo Uragan. Agradeço do fundo do coração você ter ficado até aqui. Não se esqueça de deixar um arco-íris aí nos comentários, tá bom? Saiba que eu honro, respeito e valorizo a sua existência, quem você é. E vamos juntos, todos, caminhar para uma humanidade melhor, uma humanidade de amor, uma humanidade de cura, de respeito. Vamos aí dissolver, cortar e limpar toda a distorção, todo medo, todo sofrimento. Fechou? Do meu coração pro seu, namastê.